Olá, meu nome é Ana Carla Pereira de Souza, sou aluna do curso de História pela UNEB, onde irei apresentar agora para vocês meu TCC, com o tema Breve História da Pedagogia da Alternância na Escola Rural no município de Rio Real, Paulo Esplanada, Bahia. O estudo aborda o contexto histórico das primeiras escolas famílias agrícolas, sua história no Brasil e, principalmente, o surgimento e desenvolvimento da escola rural no município de Rio Real, com base na educação contextualizada, voltada para a pedagogia freiriana. O estudo dessa concepção é fundamental para compreender as inter-relações que ocorrem no âmbito da pedagogia da alternância. O presente estudo objetiva conhecer os aspectos que possibilitou a implantação da Escola Família Agrícola do Litoral Norte, a formação do indivíduo para a sociedade e não exclusivamente para o mercado de trabalho. Para o estudo qualitativo e quantitativo, foi aplicada uma entrevista contendo 7 perguntas abertas sobre a temática EFA e suas contribuições, perfil dos profissionais, alunos, dentre outros. A amostra corresponde a 10% dos indivíduos participantes da EFA. As perguntas foram analisadas individualmente. Os resultados obtidos demonstram que os entrevistados tiveram uma mudança de comportamento dentro do esperado. Percebe-se assim que os seres humanos envolvidos na educação rural possuem níveis de percepção diferenciada. Esse estudo possibilitou conhecer as contribuições que a escola oferece aos jovens oriundos da zona rural. O presente trabalho irá possibilitar ao mesmo a conhecer uma breve história da pedagogia da alternância no Brasil, os conceitos de EFA, focando no território da Bahia, principalmente no contexto histórico da construção da Escola Família Agrícola do Litoral Norte, situada em Rio Real, interligada à rede Refasa, Rede das Escolas Famílias Agrícolas do Litoral do Semiárido, integrada às Escolas Famílias Agrícolas Semiárido, situada em Feira de Santana. Assim, como perceber a importância dos instrumentos pedagógicos na formação do aluno do ensino médio. Todo o contexto está voltado para o surgimento da pedagogia da alternância no Brasil, seus processos formativos, desafios e perspectivas, e a utilização dos instrumentos pedagógicos, focando em conhecer as contribuições dessa escola para a comunidade. Todo o contexto está voltado para o surgimento da pedagogia da alternância no Brasil, seus processos formativos, desafios e perspectiva, e a utilização dos instrumentos pedagógicos, focando em conhecer as contribuições desta escola para a comunidade rural. Foi desenvolvida uma pesquisa de campo para compreender o funcionamento da aplicação dessa pedagogia na família e na comunidade. O texto é composto por 3 capítulos. O primeiro capítulo relata o contexto histórico das escolas famílias agrícolas por alternância, desde seu surgimento na França, a chegada no Brasil, focando em uma escola rural, no interior da Bahia, no município de Rio Real, tendo como base os filhos dos pequenos agricultores. O segundo capítulo aborda as primeiras escolas famílias agrícolas, o histórico no Brasil, o processo formativo da pedagogia da alternância no Brasil, os instrumentos pedagógicos utilizados na época. Profissionais que ela compõe e os pilares pedagógicos. Esses recursos possibilitam maior interação entre escola, família, aluno e comunidade. O terceiro capítulo envolve os impactos da implantação, desafio e perspectiva, as contribuições sociais. Neste capítulo, tem como ponto de partida o instrumento pedagógico plano de estudo, conhecido como PE, as teorias e as práticas, observando quais suas reais interferências na sociedade. Optou-se trabalhar com a pesquisa de campo, por ser um instrumento que possibilita conhecer de perto os fatores que aliam a teoria com a prática, onde irei conhecer a função e a contribuição dessa escola como atividade didática, que auxilia na formação humana e profissional dos jovens da zona rural. Dentro de um processo pedagógico que envolve comunidade, esse trabalho é de suma importância, pois
está voltado para os princípios e práticas de Paulo Freire, tendo como base a pedagogia da autonomia e da libertação, que exige um olhar crítico diante das práticas escolares, contribuindo para a formação social, além de valorizar o saber do educando, o respeito pela cultura. Existe uma construção de conhecimento auxiliado pela crítica e pela esperança, na convicção que a educação pode melhorar a sociedade. O processo de aprendizagem ocorre em ambas as partes, docente e discente. O conteúdo não é o mais importante como na educação tradicional. O docente, mesmo com seu melhor planejamento, percebe que haverá mudança no meio do caminho, pois ensinar exige reciprocidade, onde o aluno torna-se co-participante do processo de aprendizagem. Dentro do trabalho, as metodologias utilizadas foram a observação, elaboração e aplicação de uma pesquisa de campo, para compreender como a instituição trabalha, como são utilizados os instrumentos pedagógicos, onde os sujeitos que participam deste processo foram professores, monitores e alunos, sendo entrevistados alunos, monitores e professores moradores da zona rural. Na escola, também há alunos da zona urbana e professores. A estrutura física da escola é composta por salas, dormitórios, refeitórios e áreas práticas agrícolas, laboratório de informática e uma mini biblioteca. O público-alvo da escola são filhos de pequenos agricultores, que estejam ingressados no primeiro ano do antigo segundo grau. A pesquisa do campo foi realizada através de uma entrevista com alunos de primeiro ano, segundo e terceiro ano do ensino médio, integrada ao curso técnico em agropecuária, da EFA de Rio Real, no litoral norte e agreste baiano, com a distância de 107 km de Salvador. A Escola Família Agrícola Litoral Norte faz parte da rede das Escolas Família Agrícola do Entreado Semiárido, a Refasa, onde trabalha coletivamente na busca de uma educação diferenciada para os filhos do homem e da mulher do campo, baseado num plano de formação e instrumentos pedagógicos comuns, levando em conta a realidade específica e as particularidades de cada escola. Ao desenvolver este trabalho, procurei fazer uma reflexão diante do surgimento da escola como um complemento no desenvolvimento cultural, social e agropecuário da região, onde a instituição encontra-se localizada no meio rural, possibilitando conhecer as práticas da pedagogia da alternância aplicada na escola, no intuito de avaliar a importância da mesma para o desenvolvimento cognitivo do aluno no ensino médio da zona rural, fazendo uma análise dos benefícios que a mesma proporciona à comunidade, além de buscar compreender os aspectos vinculados neste contexto. Foram entrevistados 6 alunos, 2 de cada turma, um monitor, uma diretora e 2 professores, sendo a mesma pergunta, totalizando 10 entrevistados. No contexto da área de História, esse sentido possibilita o crescimento de forma sustentável da região local, fortalecendo a identidade do homem do campo, além de diminuir o êxito rural. As suas contribuições auxiliam no desenvolvimento do jovem do campo, ajudando a manter suas raízes, além de incentivar outros jovens a permanecer no campo. É muito interessante perceber que a escola-família possui seus pontos positivos e negativos. Os pontos positivos são a mudança radical no jovem oriundo do campo, além de promover o mesmo a se preparar para os desafios da sociedade. Ela contribui para a formação crítica moral e profissional. O ponto negativo é a questão financeira. Como a escola vive de doações, tem um convênio com o Estado, mas somente recebe merenda escolar, livros da base comum. Algumas viagens e realização de atividades são inviáveis por falta de recursos. Mesmo com todas as dificuldades, os alunos se formam na escola já se mostraram capacitados no setor agrícola. É importante focalizar que entre a infinidade de temas que poderia perpassar a realidade do homem do campo e suas especificidades, optou-se escolher a questão da história da pedagogia da alternância na escola rural no município de Rio Real, onde a mesma possibilita uma maior interação entre aluno, família e comunidade da zona rural. Sua base são conteúdos relacionados à agropecuária, facilitando o entendimento e unindo cultura popular com o universo científico e história local. Consciente de que não apenas o professor, mas aluno, família, comunidade e tudo que envolve a aprendizagem são fatores importantes no que concerne a mudança e constatação da realidade, conclui-se que não apenas a prática discursiva é decisiva, mas o conjunto de fatores essenciais
E com a certeza que os pais, as escolas e professores precisam ter referência teórica sobre a comunidade que o mesmo atua, sendo importante lembrar quais os recursos e métodos avaliativos precisam para este processo. É de fundamental importância ressaltar que encerro os meus questionamentos, pelo menos por enquanto, a partir da realização de uma pesquisa de campo. Classifica a postura de cada participante como válida ou não, mas permite-me olhar neste relacionamento na tentativa de compreender a visualização, as características dessa relação no que concerne à adequação de conteúdos na construção de valorização da educação do campo a partir da sala de aula. Através da reflexão feita acerca da praxis pedagógica dos autores da educação, da Escola Família Agrícola, constatou que ainda não conseguimos encontrar o desejável, mas tenho esperança de conseguir, através dos ideais de cooperação, de solidariedade, possíveis melhorias na educação oferecida ao jovem do campo. Essas possibilidades serão encontradas através de simplicidade e da resistência cultural, buscando novos horizontes e uma melhor sociedade para homens e mulheres do campo. As escolas famílias agrícolas deveriam ser valorizadas pelo poder público. São 40 anos de luta no Brasil e as escolas fazem um excelente trabalho de formação profissional, humana e social, que é dever do Estado, onde as EFAs não têm o apoio do mesmo para facilitar as continuidades ao seu trabalho. No futuro, pretendo fazer uma pesquisa desenvolvendo esses instrumentos didáticos utilizados na escola para o meu mestrado. As dificuldades encontradas foram no momento da obtenção de resposta. Alguns não queriam participar da entrevista, outros que não estão no processo há muito tempo relatam que ainda não têm segurança. Durante a observação da entrevista, notou-se a falta de domínio dos conteúdos por parte de alguns profissionais. A escola trabalha com instrumentos pedagógicos que são aplicados na sala, porém os profissionais precisam sentar e avaliar suas competências e habilidades antes de entrar na sala, pois houve algumas dificuldades em domínio de conteúdo. Mesmo com essas dificuldades, a escola aproxima o aluno da sua comunidade. Na entrevista e a convivência com os alunos, foi possível perceber que a utilização do plano de estudo é de suma importância, pois alia a prática e a teoria, auxiliando na construção de sua comunidade. Com base na pedagogia freiriana, os sujeitos sociais excluídos precisam ser contemplados nas políticas públicas, pois existe uma dívida histórica com estas pessoas. E um dos direitos mais importantes que lhe foram negados ao longo do tempo é o direito à educação. Para isso, como assegura Damasceno 93, há uma necessidade de relacionar as políticas que foram adotadas para essa educação com a prática social mais ampla da sociedade brasileira, mais especificamente com as formas adotadas pelo movimento do capital no campo. Nesta direção, os povos sociais do campo reafirmam suas reivindicações e lutam por espaço dentro das políticas públicas, nas quais sejam apontadas diretrizes que atendam aos seus anseios e aos seus propósitos da luta. Percebe-se que a pedagogia da alternância e seus instrumentos pedagógicos estão fortalecendo a zona rural. Além de valorizar o homem do campo, permite que o aluno seja autor da sua própria história, sendo que eles auxiliem na formação humana, contribuindo para a diminuição do êxito rural e o crescimento da própria comunidade. A prática da pedagogia da autonomia de Paulo Freire é muito visível na escola. Os professores têm autonomia em seu planejamento. Não precisa fazer prova como único método de avaliação. Processos avaliativos acontecem desde a convivência na escola, a participação ativa na sociedade e as contribuições para o desenvolvimento de sua comunidade. Os trabalhos como seminário, fichamento, resenha, pesquisas, juros simulados, mapa conceitual, entre outros, serviriam como avaliação final.